Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley da School of Net e hoje a gente vai falar sobre IaaS, PaaS e SaaS, ok? Eu sei que são siglas que muitas vezes as pessoas se confundem bastante ou muitas vezes elas até sabem, mas não sabem até onde vai cada responsabilidade dessas siglas, ok? Aonde vai cada tipo desse serviço. Então só para você saber e para a gente dar uma contextualizada aqui. Conforme as coisas foram evoluindo no nosso mercado, tá? Foram criando diversos níveis de serviço. Tá? Antigamente, como é que as coisas funcionavam? Nós tínhamos um data center da própria empresa, ou o servidor ficava dentro da própria empresa, ou tinha um data center no qual as empresas faziam um serviço que era chamado de colocation. Eles levavam a máquina lá do data center, ligavam lá nos racks, no cabo de rede e gerenciava. Às vezes ficava até uma pessoa lá tomando conta daquela máquina. Conforme a gente teve toda essa evolução do cloud computing, as coisas foram mudando e permitindo com que tanto empresas grandes como pequenas empresas, elas pudessem ter toda a sua infraestrutura nas nuvens, tendo uma flexibilidade enorme, tá? Para trabalhar com os seus serviços. E baseado nessa onda, as empresas começaram a utilizar os próprios serviços das nuvens para criar outros serviços. E isso aí foi entrando e virando, vamos dizer assim, um efeito em cadeia. Então vamos lá, vamos começar de trás para frente, ok? Então vamos lá, vamos pensar em SaaS. SaaS significa Software as a Service. O que isso significa na realidade? Que ao invés de uma empresa ir lá e pagar uma licença para instalar o software localmente, ou ao invés de ela comprar o software ou qualquer coisa desse tipo, o SaaS ele serviu para resolver todos os problemas das empresas para elas não se preocuparem mais com infraestrutura, com backups. Basicamente o que ela tem que fazer é entrar na internet, digitar um site lá, entrar com login e senha e começar a utilizar esses tipos de serviço. E normalmente esses SaaS, eles são serviços dos mais diversos tipos. Por exemplo, ERP, sistemas de gestão administrativa, sistemas de venda, as contabilidades online aí que estão super na moda, legal? Então, se alguma vez você já entrou em softwares, por exemplo, Conta Azul, que é um sistema de gestão financeira, isso é um tipo de SaaS. Se você já utilizou algum CRM online, por exemplo, um Salesforce, por exemplo, é um SaaS. Imagina que antigamente as empresas, para organizar suas forças de venda, elas instalavam diversos softwares, tinham data centers próprios, ou tinha toda uma logística com os seus vendedores. Agora, por exemplo, com a Salesforce, as empresas elas contratam, vamos dizer, a Salesforce, fecham um contrato anual, por exemplo, cria uma conta para cada vendedor e toda a organização, todo o workflow funciona tudo online. Então, quando a gente está falando de serviços completos online, a gente está falando de SaaS, ok? Software as a Service, ou seja, software como serviço. Mas, para que um software como serviço funcione, a gente tem que ter o quê? A aplicação, ok? E os dados dessa aplicação. Porém, o que acontece? Quem toma conta disso é a empresa que desenvolve o software. Então, quando a gente vai para a segunda etapa, que a gente fala de PaaS, que é Platform as a Service, essas plataformas como serviço, o que elas fazem? Elas cuidam de tudo, menos das informações que são guardadas na aplicação, ou seja, o conteúdo dos bancos de dados e a aplicação em si. Por quê? Porque a aplicação ela é desenvolvida pela empresa que disponibiliza um SaaS, por exemplo. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de Platform as a Service, a gente está falando que uma empresa ela vai ser responsável, por exemplo, por toda a parte de rede, pela parte de discos, pela parte de servidores, pela parte de virtualização, pela parte dos runtimes, pela parte dos sistemas operacionais, ou seja, tudo isso fica com a responsabilidade do PaaS, Platform as a Service. Um exemplo muito claro de PaaS, por exemplo, vamos lá, o Heroku, tá? O que é o Heroku? Eu não sei se alguma vez você já utilizou o Heroku, mas a grande ideia é que você pegue a sua aplicação, por exemplo,
suba no Heroku e o Heroku toma conta de tudo. Então lá você não fica se preocupando quanto que tem de CPU, se cair uma máquina, se a outra vai subir, se você tem que fazer auto-scaling, como que você gerencia as máquinas, se você tem que tomar conta da parte de segurança, nada disso. O que que você faz? Você pega a sua aplicação com os seus dados e sobe, e o resto é tudo cuidado pela plataforma como serviço. Legal? Então olha que coisa interessante. Você, mesmo desenvolvedor, você não tem que se preocupar com nada de infraestrutura. E por quê? Porque uma plataforma as a service ela veio para resolver esses tipos de problema, tá? Existem outros softwares que trabalham bastante, tá? Nesse esquema de PaaS. A gente tem o próprio Azure da Microsoft, tem o Amazon Elastic Beanstalk, que o Beanstalk da Amazon é diferente da própria plataforma da Amazon em si, ok? Tem o Google App Engine, tem o OpenShift, tem o Bluemix também da IBM. Então tem diversas plataformas que a gente consegue utilizar que tem esses subserviços de PaaS, Platform as a Service. Legal? E agora, descendo um outro nível, a gente vai mais, vamos dizer assim, num nível mais hard, vamos dizer assim, que é a parte de IaaS, certo? Ou seja, Infrastructure as a Service. Isso significa que você vai ter toda uma infraestrutura, vamos dizer assim, de um data center, ok? Nas nuvens, mas você consegue gerenciar tudo o que você precisa. Então muitas vezes você quer fazer a configuração de redes, você quer configurar uma VPN, uma VPC, você quer configurar o seu storage, você quer criar seus blocos de disco. Tudo isso você consegue trabalhar. Você pode criar suas máquinas, o seu server, você pode escolher o sistema operacional, você pode escolher o esquema de virtualização. Então tudo isso é a parte de infraestrutura. Então vamos dizer o seguinte, você tem uma empresa, não interessa se a sua empresa trabalha com internet ou não, mas você quer ter uma VPN, você quer ter um servidor de arquivos, você quer ter alguns servidores de aplicação, algumas coisas desse tipo. Você pode contratar algum serviço de IaaS, como Infrastructure as a Service, e é como se tivesse um data center dentro da sua empresa, onde você configura, onde você faz tudo, ok? Mas você não se preocupa com nada físico. Legal? Então a gente tem esses três tipos de serviços principais: Infrastructure as a Service, Platform as a Service e Software as a Service. Apenas um exemplo de Infrastructure as a Service, a gente tem bem comum, né? O exemplo claro é DigitalOcean, Linode, Amazon AWS, o próprio Google Compute Engine, a gente tem a própria Microsoft Azure, ok? Então a gente tem bastante desses tipos de serviço, legal? Eu espero realmente que eu tenha conseguido explicar para você essa diferença e depois dá uma olhada, entra nesses sites que eu falei, faz uma reflexão e veja o que você entendeu, beleza? Deixe o seu comentário aí, não esqueça de assinar o nosso canal aí do YouTube, dá um clique no sininho para habilitar as notificações, sempre que a gente subir um novo vídeo, você vai ser avisado, beleza? Um grande abraço e até a próxima!